Meninas, então, fiquem abertas aí. Esse é um tema muito complexo. Eu queria falar, mas eu queria que vocês falassem primeiro. Renata, eu queria te pedir para você falar algo. Jesus, quando ele vem falar a respeito de traição, ele diz que se você só pensar, você já está traindo. Sim. Me fale a respeito disso mesmo. Porque as pessoas acham que o evangelho de Jesus é um evangelho da graça, né? Que tudo ficou muito mais fácil, e vem Jesus e fala uma dessas. Não, e é da graça, mas Jesus traz isso apontando para o nosso coração, né? Porque tudo começa aqui, né? Então, e falando de traição, o que Jesus fala, né? Você acha que está tudo certo por você cometer algo, mas não tá. Porque se você começar, se você tiver um pensamento, se você gerar isso aqui no seu coração, se você cobiçar no seu coração, você já alinhou a sua visão para você viver aquilo, né? Então, eu sempre falo isso no Carisma, a gente precisa parar enquanto é tempo, né? O pecado, seja qual for, você precisa parar enquanto é tempo. E a traição é algo que você começa a gerar dentro do seu coração, você gerou na sua mente, no momento que você visualizou aquilo, colocou aquilo como foco, já sabe que os seus pés estão caminhando para aquela direção. Jesus, ele mostra a raiz do problema. A raiz do problema, exatamente. E na verdade é tudo um início, né? Porque às vezes as pessoas acabam falando assim, mas eu sou humano. Sim, de fato, somos humanos e temos nossas falhas. Mas a primeira olhada dá abertura para algo no seu coração. Então, o segundo passo é uma decisão que o ser humano toma. Exatamente. Então, não tem como evitar que o passarinho pouse na sua cabeça. Exatamente. Mas pode evitar que ele faça um ninho ali, né? É isso aí. Eu quero falar algo polêmico. Um alinhamento. Quer? Adoro. Mesmo? Eu vejo, né, que tem algumas denominações que eles aceitam que pastores de anos de pastoreio tenham cometido adultério, até separado e trocado de esposa por causa de adultério, e eles permitam que continuem à frente do ministério cuidando de vidas, né? E eu penso dessa forma, que a partir do momento que a gente conhece Jesus, recebe o Espírito Santo de Deus e deixa de ser escravo do pecado, a gente só comete se a gente quiser. Como qualquer pecado. Né? Não, mas entender... a gente está falando de traição. Não, mas deixa eu entender, então. O que você está dizendo é o seguinte, às vezes tem um pastor, está na igreja há muitos anos, aí ele traiu a mulher, e largou a mulher, casou de novo, e ele continua ali. É isso que você está falando, né? Não, eu quero dizer que se ele conhecia a palavra, sim, né, tinha o Espírito Santo de Deus... Por que aconteceu? Porque ele quis. Sim. Né? Então é uma decisão, né? Eu acredito que a igreja, porque isso é algo muito sério, gente. Né? Principalmente quando começa a dar margem de a pessoa separou. Então posso separar ali, ó. O líder tal já separou, e isso vai se alastrando. Quando, na verdade, como Jesus falou, nós deveríamos perdoar por causa da dureza do coração. Moisés recebeu a lei da separação, mas o certo era perdoe 70 vezes 7. Aí eu fico triste quando eu vejo isso, porque é como se normalizasse algo que não deveria ser normal, porque a pessoa decidiu fazer. Então, mas aí, ó, eu queria só puxar para a Gemima aqui, que é a psicóloga, porque é o seguinte, eu sou de 73, eu sou de uma geração que foi criada, os homens da minha idade foram criados assim, tem que é isso mesmo. É pra, tipo assim, era o contrário. Se você não traísse, se você não fosse um namorado que traísse tudo, você era um bobão. E a mulher não era vergonha, por exemplo, até hoje, não é vergonha pra mulher ser traída na sociedade, como é pro homem. O homem ser corno, isso aí, tipo assim, não, você não pode, né? Existe um orgulho, o cara pra assumir. A mulher assume, ele me traiu, é normal, ela não se sente vergonhada porque ela já sabe que o homem é safado e trai, pelo menos no tempo que eu cresci, né? O conceito, né? O conceito. E o homem, o cara assumir que é corno, cara, que vergonha, meu homem me traiu. Então, eu, por exemplo, fui criado de forma muito errada pelo meu pai, assim, entendeu? Mas seu pai era cristão? É uma visão machista. Meu pai era cristão, meu pai também traía. Eu vi muitas pessoas que eu tinha relacionamento. E aí eu me peguei, eu, por exemplo, eu me vi numa condição que eu traía todo mundo. Eu traí primeiro é normal. E quando eu quis parar, eu não conseguia mais, porque já era algo tão impregnado dentro de mim. Hoje eu ter uma família, ter um casamento e um casamento sem traição, eu achava que eu nunca ia conseguir isso. Na minha vida, eu ia dizer, esquece, isso aí nunca ia ser possível. Só Jesus mesmo, para mudar certos comportamentos. Gemima, me fala um pouco sobre essa questão da cultura. Só que hoje não é mais isso. Por quê?
Agora eu vou falar das meninas. Eu fui o homem. Agora, a minha irmã e as outras meninas da minha idade, de 50 anos, o que elas cresceram vendo? A mãe sendo traída. O que elas botaram na cabeça? Comigo? Não. Comigo não vem. Eu vou dar. Aí essa mulher se empoderou e essa mulher trai, porque eu falei, não, agora. Então, assim, aí a mulher que tinha toda uma natureza maravilhosa, pelo fato da natureza do homem, que foi o pai dela, que ela viu a mãe dela sofrendo, eu falei, não, eu não vou replicar a babaca que a minha mãe foi. Eu vou botar pra pocar. Só que essa mulher, ela veio pro outro lado, errado. Em vez de, quer dizer, ao invés do homem ir pro lado do certo, a mulher foi pro lado errado. Mas como é que você explica um pouquinho essa coisa psicológica aí nesse mundo louco? Eu tô pensando assim nos casais que eu atendo, né? Eu tô tentando lembrar de alguns casos. E é muito comum, né, quando vem pra terapia de casal, que já tá assim, Já estourou. Estado hard, né? Geralmente não vem quando tá precisando, Sim. só quando tipo, tá prestes a separar. Fala, caramba, cada bomba. Mas é assim, não é só homem que vem com traição, às vezes é a mulher também. É uma coisa, é muito complexa, né? É muito fácil falar assim, sim, é errado, nós sabemos, mas é uma coisa que eu vejo quando a gente tá vendo entre casal, acontece com a contribuição dos dois, geralmente. Não que assim, porque a pessoa traiu, então, tipo, só ela que tem a responsabilidade. Sim, foi uma escolha também, mas às vezes tinha alguma coisa ali faltando no relacionamento, tinha ali uma falta de comunicação e as coisas não foram sendo resolvidas. Aí quando viu, deu aquela bola de neve e aí tudo, né, explodiu e é realmente muito difícil. Mas assim, é possível restaurar um casamento apesar de ter uma traição. É possível ter confiança de novo, principalmente assim, com Cristo, né, a gente consegue perdoar o que é muito difícil. Mas eu vejo muito os dois, né? Tá bem, assim, igual. Tá bem, tá. Não hoje isso mudou. A pergunta pra você é o seguinte: o que vocês acham que leva, qual o motivo maior que leva as pessoas a traírem? Tanto o homem trai a mulher trai o homem. Qual que é a deficiência que vem? É mais safadeza mesmo? É carência? É falta de atenção? É a rotina? Na opinião disso, eu queria saber de cada uma. Coloca ali, ó, todas as alternativas. Cada caso é um caso. Todas as alternativas. Mas assim, o que leva mais à traição, na opinião de vocês? Isso que você falou da cultura é muito forte, né? É impregnado na gente. Tanto é que eu sou essa mulher que cresci assim. Comigo não faz. Não, eu boto para quebrar. Tem uma música que eu compus que fala: pisou em mim, vai aprender, eu boto para chorar, eu boto para sofrer. Eu cantando para um homem, né? Uma figura de um homem. E eu fazia assim em todos os meus relacionamentos. E a primeira vez que eu fui traída, eu comecei a trair. E eu não parei mais. Talvez o único homem que eu não tenha traído é meu esposo. Né? E isso que você fala... Seu esposo assistindo em casa agora. Graças a Deus. Mas não é por causa dele nem de mim, é por causa de Cristo. Cristo é uma capacidade que eu não teria. Né? Graças ao Senhor, Ele transformou a minha mente. Sim. Porque quem me conhece sabe que eu era terrível. Eu era a amiga que botava o fogo no parquinho. Em todas as formas, sabe? A líder da ruaça. Então, assim, gente, Romanos 12:2, meus irmãos. A gente precisa renovar nossa mente, eu sei. E eu peço, assim, com todo o amor do mundo, porque eu sei o estrago que o pecado faz na vida de um ser humano. Acaba com gerações, acaba com famílias, destrói o futuro do seu filho. Eu tenho vontade de chorar, porque eu sei de onde Jesus me tirou, eu sei o que Ele me ajudou a viver hoje. Não é fácil, não, eu sei que não é. Mas assim, Paulo fala, né, lá em Romanos: renove a sua mente, não se conforme com as coisas desse mundo, para que aí então você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então é possível que você aceite Jesus, congregue numa igreja a sua vida inteira e você não viva a boa, perfeita e agradável vontade de Jesus. Imagine que desastre. Você passar por essa terra e depois você falar: mas como? Eu vivia na igreja, como que eu tive essa vida? Renovação da mente. Né? É aprender a amar, aprender a perdoar, é andar nos princípios de Cristo, só a graça. Ô Carlinha, e vejo também como o homem e a mulher precisam entender os papéis, né, em Cristo, para renovar a mente, entendendo quais são os seus papéis no relacionamento. Isso é algo que eu tenho aprendido. A gente fecha muitas brechas no relacionamento, no casamento, na família, porque a base de filhos é pai e mãe. Então, muito além de pai e mãe, nós temos o homem e a mulher. Sim. E quando a gente fala de traição, às vezes a gente só foca lá na consequência, mas opa, o que está por trás de tudo isso? Quais as dores? Quais as dores que isso gera? Então,
isso é tão profundo, Sim, é tão profundo. Complexo. sim. Não, e é o que a Júlia estava falando, né? Quando você vai ver casos de traição, né? O Alex começou a falar, não, isso aí para mim era uma questão cultural, eu fui ensinado assim, era o papel do homem, né? E aí a mulher vem e fala assim, não, então se esse vai ser o papel do homem, então o meu vai ser esse. Então quando você distorce os papéis, é aí que você começa a andar num caminho tortuoso para longe daquilo que Deus tinha tentado fazer e ser, né? Então, para mim tudo volta, aí você falou, quando a traição acontece, embora possa até soar injusto isso, né? Mas você já sofreu traição para você estar falando que eu tenho parte da culpa nisso? Não, mas foi ele que fez ou foi ela que fez. Mas nunca é um caminho de uma pessoa só, né? Geralmente não. Às vezes tem questões que é uma questão de situações que são questões de caráter. Sim. E às sim. vezes não é né? Sim. Foi uma escolha da pessoa mesmo, mas o que eu tenho visto é geralmente a minoria. É mais foi um conjunto, né? ali, né?